Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, como diz o Maculelê. Então, obrigado. Vamos aqui agora para, acho que é o nosso quarto episódio, falando sobre a água. Lembrando que essa jornada do jardineiro, ela está de maneira bem solta, organizada em cima da escala de permanência. De novo, alguns comentários vindo, pessoas compartilhando. Muito importante para mim e aqui para o Vitor também, que tem feito essa ponte entre, entre vocês, a audiência, e, e essa, e essa temporada, a segunda temporada da Jornada do Jardineiro, né? Então, obrigado, bom dia, velho. Bom dia, Eurico. Obrigado pela oportunidade aí. Vou começar na pergunta logo. Vamos embora. Sim, Por que que a água é a terceira camada de importância nessa escala de desenho de propriedades rurais? Por que que ela está já lá no terceiro ponto? Por que que ela não é o primeiro, na verdade, né? Quando eu penso em água assim, eu já penso, pô, água, recurso vital. E eu caio primeiro no é, clima, depois na geografia, e aí sim eu olho a água. um ditado antigo, né? Dizem que vem da Mesopotâmia, né? Sem água não há vida, né? De novo, a elegância do sistema que o Iomas criou, né? Que hoje, ontem eu estava até vendo aqui, tem esse livrinho aqui é dele, que é Água para toda Fazenda, né? Não é o melhor livro dele, é o livro mais completo, mas não é o melhor, é o livro difícil de ler, assim, que o filho dele depois fez uma compilação de todos os livros, botou tudo junto, e, enfim, é um livro meio difícil. Mas o Yomas foi muito feliz, Vitor, porque assim, ó, a escala de permanência, ela, além da prioridade na execução das coisas para criar permanência no lugar, ela tem um outro pensamento por trás dela, que é das coisas que a nossa intervenção é mais permanente para as coisas que a nossa intervenção é mais efêmera. Então, por exemplo, a gente estuda o clima, né, como a gente fez aqui, mas a gente não muda o clima. A não ser sobre a égide de um sistema econômico muito degradante, e a indústria funcionando no planeta inteiro com 8 bilhões de pessoas, a gente acaba influenciando o clima. Mas, do ponto de vista individual de cada propriedade, a nossa influência sobre o clima ela é muito pouco, né? É minúscula. Na geografia, de novo, a gente estuda a geografia, como a gente fez aqui também, a análise demográfica, aí a gente faz uma análise do relevo, faz uma análise das microbacias. Essa análise das microbacias já é uma espécie de auditoria do recurso hídrico que a gente pode vir a ter. Vou explicar isso, né? E na geografia a gente às vezes pode mudar um pouco. Por exemplo, quem tem mais interesse nesse tipo de coisa, tem um autor, na verdade ele é um produtor rural, ele chama Sepp Hoser. O Sepp Hoser, durante um tempo, ele foi, vamos dizer assim, englobado no termo permacultura, mas depois ele se distanciou um pouco, né? O Sepp Hoser, ele produz nos Alpes austríacos. E ele fez um terraceamento muito, cara, é uma dimensão de trabalho muito fora do comum. Ele pegou escavadeiras muito boas, ele mesmo pilota, né? E ele remodelou a face topográfica da montanha onde a propriedade dele fica. Mas é muito raro você ver alguém fazer isso. Então você não muda muito a geografia de um lugar, né? Agora, a partir da água, você começa a ter intervenções que elas são importantes, que está no nosso alcance, relativamente fácil, e elas não só trazem permanência, como também são relativamente permanentes. Por exemplo, se eu faço um açude de terra ali com a taipa de terra tal, num lugar bem feito, num tal VEG e tal, e faço ele bem feito, muito provavelmente ele vai durar séculos. Ele vai durar mais do que o meu tempo de sucessão como guardião daquele lugar. E na sequência, não diferente desse pensamento, né? Na sequência vem as estradas. Você vê que até hoje na Europa tem alguns lugares que as pessoas usam estradas romanas. Olha a força de permanência de uma estrutura dessa bem construída. Quando a gente fala de água e de acesso, né, esses dois são um pouco interligados assim. Em alguns lugares do Peru, por exemplo, eles estão reformando aquíferos de mais de 1000 anos. Então, assim, as estruturas que a gente faz com base na geografia, na leitura da topografia de um terreno, e as estruturas que a gente monta para captar e distribuir a água, elas são relativamente muito permanentes, são muito duráveis. E aí a água é talvez a primeira camada da escala onde a gente tem esse poder de intervenção muito grande. Um exemplo clássico disso nos tempos tradicionais, assim, né, que as pessoas têm no seu imaginário,
é Machu Picchu. Machu Picchu é um lugar que a captação de água foi estudada, a biocapacidade do lugar foi estudado, eles captaram água de uma outra montanha, o aquífero veio e fez toda aquela cidade ali, que funcionou em terraceamento. Os terraceamentos tinham uma função tripla de harmonização do relevo, filtragem da água e produção alimentar. Cara, o lugar é do caramba. Na verdade, a gente está atrasado em agricultura, a gente não está nada adiantado, velho. Todas as tecnologias, esse papo aí da agricultura de precisão, drone e agrotóxico e maquinário, cara, a gente está muito atrasado. Se você pegar um outro exemplo que tem também vernacular que está sendo recuperado, é nas Ilhas Açorianas, né? Nos Açores, Madeira. Eles têm aquíferos antiquíssimos. Tem, inclusive, no meu canal tem um vídeo que a gente fez que fala de Atlântida, né? Do desenho ecológico e Atlântida. E nesse vídeo eu falo do Randall Carlson. O Randall Carlson que aponta para essa descrição de Atlântida e faz um paralelo com a Ilha de Madeira, a organização do planejamento diário, o planejamento da hidrologia todo, né? Então é isso. A terceira camada é a primeira que a gente começa a ter uma ação muito importante, uma ação que é muito durável e uma ação que ela é fundamental para a gente criar permanência, porque é por meio da autonomia hídrica, por meio da disponibilidade da água, que a gente pode planejar a biocapacidade do lugar e por meio da biocapacidade do lugar a gente planejar se viabilizar. É muito elementar, mas é muito fora da mente urbana, sabe? Uma outra questão que eu posso colocar, talvez, para ajudar a entender por que que a gente começa intervindo pela água. Historicamente, a água era a nossa, vamos dizer assim, o nosso subsídio energético. Por exemplo, de muito tempo também, né? A gente tem a roda d'água com a água que vem por cima. É um dos mecanismos de maior eficiência energética que a gente tem na nossa engenharia. Ela aproveita muito a energia da água que cai por cima dela e transforma ela em bastante energia. Então ali você pode colocar um dínamo, você pode colocar um moinho. Os romanos, por exemplo, faziam moinhos para moer o grão, para fazer o pão. Em outras civilizações a gente tinha as trompas, que também antecederam um pouco os romanos, mas foram usadas durante o tempo dos romanos, né? A trompa é um mecanismo de produção de energia através de ar comprimido isotérmico. É muito louco. Você pega uma água por gravidade, ela cai dentro de um funil que tem alguns furinhos. Então, na hora que ela cai dentro do funil, ela puxa para baixo o oxigênio com ela. O Bill Mollison explicava muito isso na permacultura, né? Depois eu fui atrás de alguns desenhos antigos. Chama trompa. Essa água que entra, ela cai numa câmara grandona e aí ela borbulha, ela solta o oxigênio extra que foi sugado no funil. E aí ela vai comprimindo o ar nessa câmara. E os caras tinham ali o ar como uma fonte de energia. Isso funcionou até o século passado. Por exemplo, maquinário de borracharia que a gente tem hoje, aqueles maquinário pneumático, que é com ar comprimido, funcionava na trompa. Isso funcionou até relativamente pouco tempo atrás. É uma energia limpa, ela é isotérmica, então assim, quando você libera o ar que está ali, ele resfria, né? Então você pode usar ele para refrigerar algumas coisas e você pode usar ele como um subsídio mecânico, né, para mover coisas. Então, Rodrigo, a trompa funciona. Oi. Então, a roda d'água, a trompa, o pilão, a possibilidade da gente usar a água por gravidade era uma das alavancas que a gente tinha de eficiência energética. A gente só recentemente, no último século, mais ou menos, com o advento dos combustíveis fósseis, que a gente foi perdendo essa ligação com a água. As propriedades rurais eram todas planejadas em função de você poder ter a força da energia potencial ligada com a água para poder executar tarefas para você. Então, a água é fundamental nesse sentido, o estudo do relevo, a água e principalmente, né, nesse caso, a eficiência energética, a água por gravidade é fundamental. quando você vai resolver os BOs das propriedades, né? Geralmente você é chamado para isso, resolver problema. O que que você enxerga de falta de planejamento e relacionado à estrutura, ao planejamento da água mesmo, né? Como desenvolveu a camada da água perto do que tem hoje na propriedade. O pessoal não desenvolve a água, Vitor, é muito difícil. Assim, ó, por exemplo, às vezes eu trabalho, não é um trabalho que eu gosto muito, mas às vezes, dependendo do cliente, se tiver um alinhamento de contexto, eu pego, né? Eu tenho pego cada vez menos desse tipo de trabalho, mas eu peguei vários trabalhos do agro. Em qual sentido? O pessoal me chama para resolver erosão.
Então o cara não está interessado na minha ética ecológica. Por isso que eu não pego mais muito trabalho nesse sentido, porque o pessoal não está interessado na minha ética, não está interessado na ecologia. Eles estão interessados só em resolver um problema que a falta de planejamento deles e o modelo de produção deles criou, e eles querem resolver aquilo ali para continuar produzindo daquele jeito. Então esses clientes são os clientes que eu não pego mais. Um cliente ou outro que quer realmente mudar, eu ainda pego, né? Mas, por exemplo, no agro, não planejar a água, não entender como a água funciona, gera erosão. A erosão começa rapidamente a gerar prejuízo, porque a erosão ela tem transporte de sedimento do solo, então todo o insumo que é usado na parte superficial do solo e toda a riqueza biológica do solo superior é lavado na erosão. Então, quanto mais erosão, mais insumo o cara tem que gastar. Normalmente os caras me chamam quando tá nesse grau já, assim, tipo, já tá dando vossoroca, ravina, perdendo muito solo, né? Então, nessa escala do agro, é uma das coisas que você vê, não foi planejado. Se ele tivesse planejado o padrão de plantio, a utilização daquele solo, pensando na água, a padronização de plantio seria harmonizada com relevo, o tipo de plantio seria com solo coberto, e ele não usaria, por exemplo, os agrotóxicos, talvez o mais onipresente deles, o glifosato e o glifosinato, né, que é usado para matar, o pessoal chama de mata-mata, o Roundup e tal. Por quê? Esse agrotóxico, ele tem uma das patentes dele, é como quelador de minerais. Uma das patentes era para desenferrujar boiler. Então, ele junta todos os minerais que tem no solo. E aí, com isso, o solo fica sem vida, a água não tem, o solo perde a grumosidade, perde a estrutura, e a água não tem onde ficar, não tem matéria orgânica para ficar ali. Porque além de ser um quelador mineral, a outra patente do glifosato é como antibiótico de amplo espectro. Então, o cara bota um negócio ali que mata a microbiota do solo todinha, porque o solo precisa das bactérias para funcionar. É uma cabeça muito reducionista. Enfim, se ele tivesse pensado na água, ele não usaria aquele tipo de agrotóxico, não usaria aquela padronização de plantio, né? E priorizaria manter a água dentro dos seus plantios e sistemas de produção. Isso é numa escala do agro. Na escala pequena, por exemplo, nos últimos anos, eu vi várias propriedades que começaram com sistemas agroflorestais sucessionais e começam no viés que é o viés mais ensinado, é o mais comum, que é você fazer um planejamento dos sistemas agroflorestais sucessionais com a produção de hortaliça no começo, porque ela cria fluxo de caixa, tem um sentido ali, né? Não é uma coisa que tem uma margem de lucro muito grande, mas ela tem um fluxo de caixa e você aproveita toda a sucessão do SAF. Então você começa desde o rabanete, com 25 dias você já tem rabanete. 30 e poucos dias, 40 dias você tem uma alface, tem os temperinhos. 3 meses você tem as brascas, ou se for no verão você tem as pimentas, ou você vai ter o milho, ou o feijão, né? Então você tem, em todo o ciclo de sucessão, você tem algum tipo de produção ali dentro, embutido. E faz muito sentido isso. Ó, e um parênteses aqui, né? O erro da galera é que planeja esse plantio, mas não planeja a comercialização. Aí o cara trabalha muito e não vira dinheiro, né? Mas tem um outro erro por trás disso, que é o que você perguntou. Não pensar a água. Aí o que o cara faz? Ele faz um talhão de sistema agroflorestal, normalmente ele faz aí 60 por 10, enfim, né? E vai fazendo talhões. E aí ele tem que irrigar, porque para produzir hortaliça você tem que irrigar. E aí muita gente está no cerrado, muita gente que está, né, em áreas que tem 6 meses, às vezes 7 meses sem chuva, e você ficou com a sua viabilidade econômica amarrada à sua necessidade de irrigação. Cara, no segundo, terceiro ano de expansão do SAF, o poço artesiano não dá conta. Atendi algumas propriedades com esse problema. E aí aquela história, porque os sistemas florestais eles plantam água. Planta, mas não é na escala de tempo do comércio do ser humano. Então, para você plantar água plantando árvore, você tem que ter um tempo, uma camada de cobertura vegetal viva multistratificada, um solo coberto, capaz de puxar bem aquela água, segurar ela e tal. Então, são erros comuns, né? Os caras no terceiro, quarto ano de produção de sistema florestal com produção de hortaliça, que exige a irrigação, o poço artesiano dele está sob uma pressão enorme e baixando a água, e o cara correndo risco de ficar sem água. Ou às vezes planejou, por exemplo, um tanquezinho daquele com lona, né, com a geomembrana, e aí planeja o tanque muito pequeno. E aí, de novo, quando faz a expansão do SAF, aquilo ali não dá conta. A escala de permanência ela resolve isso porque o seu, os seus sistemas de produção eles têm que ser avaliados, a possibilidade deles. Quando você volta nessa camada que é a 3 de planejamento da água,
você tem que fazer uma soma disso. Por exemplo, se eu posso ter, sei lá, a minha casa familiar e 3 cabanas, qual que é o consumo de água da casa, qual que é o consumo de água das 3 cabanas, e vai colocando ali no orçamento hídrico. Ah, eu penso em produzir com SAF. Ok. Qual que é a maior área possível que você vê da sua propriedade e se você vai implementar esse SAF com irrigação ou não? Ah, vai ter irrigação? Quantos litros dia por hectare? Anota ali no orçamento hídrico. Ah, eu quero ter animais. O bovino, em média, 60 litros de consumo de água por dia, cada animal. Um bovino, né? Aí coloca ali, quantos bovinos? Ah, sei lá, eu tenho um sítio de 10 hectares, posso ter, sei lá, de 10 a 15 vacas. Então tá lá, então é 10 vezes 60. Então, por dia. Aí você está fazendo um orçamento hídrico ali. Aí você vai ver quais são as suas capacidades. Normalmente o que a galera faz é não pensar nisso. Ou pensar numa cabeça extrativista, que é assim, eu faço um poço artesiano com vazão suficiente e abasteço todas as casas, todas as cabanas, todos os centros de produção. Mas aí você está sendo sacana, porque você está pegando uma água que está ali guardada há muito tempo, porque pessoas que viveram antes da gente viveram de uma outra maneira, que permitia aquela água ficar ali, e aí você está usando aquela água de um jeito que talvez não vá devolver para gerações futuras. Então a gente faz, o Wendell Berry fala isso, né? A gente faz um uso das coisas que não pensa em quem está abaixo e não pensa em quem está depois da gente no tempo. Então, erros comuns, né? E por último, o erro clássico, né? A pessoa posiciona primeiro a casa no lugar que tem a melhor vista, ou normalmente no lugar mais alto, e ela vai passar o resto da vida bombeando a água para cima, porque normalmente o poço artesiano não está naquele alto morro. Então, todos esses erros mostram que a gente está desconectado da importância da água, tanto como recurso não renovável, a água é um recurso não renovável. Se a gente manejar mal o equilíbrio de água doce e água salgada, a gente saliniza tudo e fica sem água. A quantidade de água doce no planeta é fixa. E da água doce total que tem no planeta, a gente usa 0,03 ou 0,01%, que é o que está disponível. O resto está em geleira, subterrâneo. Então, toda vez que a gente pega um uso extrativista da água, que é poço artesiano, perfura, cabeça de minerador, né? Perfura, usa e usa irresponsavelmente. Ela não volta por ali. Ela passa a participar de um ciclo hidrológico doente, eventualmente que saliniza ou evapora essa água e causa um desequilíbrio entre a água que a gente tem para usar e a água que é inútil, que a gente não consegue usar, né? Então, são erros clássicos em várias escalas, né? Desde a escala industrial, passando pelas pequenas propriedades e chegando até o posicionamento de uma casa. A casa, ela tem que ser posicionada em função de você conseguir água para ela. Tudo bem, tem alguns sítios que você não consegue água por gravidade, ok. Mas sempre que possível, água por gravidade. Sempre que possível, primeiro você usa a água da chuva para os sistemas de produção. Então, por exemplo, no meu caso tem ovinos. Ah, eu quero ter uma propriedade com mais ou menos 100 ovinos, né? Eles têm um consumo diferente, no máximo 6 litros de água por dia. Então vamos botar aí, né? 6 vezes 100 são 600 litros por dia. Aí, qual que é o cálculo? Ah, talvez eu fique 45 dias sem chuva. Então eu tenho que pegar 45 vezes 600. Ó, deixa eu fazer uma conta rápida aqui para a gente fazer isso aqui, ó. 45 vezes 27 600, mil. 27 mil litros. Aí eu tenho que pegar isso aqui e falar assim, de onde é que eu tiro essa água? Então, eu posso ter, por exemplo, aqui eu posso ter 3 cisternas de 10 mil litros captando água de chuva de telhados e eu consigo, enfim, suprir a necessidade de água dos ovinos captando com a água da chuva. Então, o erro básico está na galera não fazer um orçamento hídrico, não pensar adiante, não fazer esses cálculos que eu acabei de fazer aqui, né, assim, de maneira rudimentar aqui dando exemplo, e não ter uma ordem ética de utilização da água. Se você tem um riacho limpo, você pode usar aquela água para beber, mas para lavar calçada, lavar carro, irrigar horta e bicho, tem que ser água da chuva. Então, uma água para beber pode vir de uma nascente. Você tem um corpo ali que já está aberto, né? Um corpo hídrico já aberto. Ok, só para beber. Ela só chega na torneira da cozinha. A torneira do chuveiro é a água da chuva. A torneira do lado de fora da casa é a água da chuva. A irrigação da horta, do sistema florestal ou dos bebedouros dos animais, água da chuva. Aí, em última instância, para complementar isso, você usa o poço artesiano.
na lógica de substituir a água de beber, né? Você não pô, vai pegar uma água de um poço artesiano, uma água, praticamente uma água mineral, e aí usar ela para dar descarga, usar 10 litros dela para dar descarga em bosta. Não dá, né? Mas é isso que a gente faz como civilização. E Muito doido, né? eu ouvi já um caso aqui de poço artesiano para irrigar planta ornamental, só para manter a graminha verde e as florzinhas bonitas na passarela ali da galera. Absurdo, né? Prédio público. Não, então, mas olha como é que as pessoas estão desconectadas, né? Eu aluguei uma casa um tempo atrás lá em Santa Catarina. O lugar que eu aluguei a casa era atrás de umas dunas, então tinha um aquíferozinho embaixo das dunas, né? As areias vão filtrando a água, tem muita poço artesiano muito fácil, né? Muita gente com poço artesiano. Ninguém coletando água da chuva e todo mundo com poço artesiano no bairro, um bairro rural, né? E o cara tinha feito é bem nesse negócio que você tá falando aí. O cara tinha feito um paisagismo que ele botou aquelas britazinhas brancas para não ter que ficar, não gosto de ter que ficar capinando e tal. Botei umas britas aqui para ficar um paisagismo bonito. Só que, inevitavelmente, quando você bota esse paisagismo das britas brancas, começa a surgir algumas plantas espontâneas ali, né? E aí ninguém fica puto. E ninguém fica ali catando com a mão na brita, né? Normalmente o cara faz o quê? Bota um veneno, né? Aí quando eu fui alugar a casa, eu vi o paisagismo, eu vi o cara e falei assim, cara, como é que você cuida desse jardim aqui? Ele falou, não, de vez em quando eu venho aqui, eu passo mata-mata aqui no que nasce aqui e tal, e é bem fácil de fazer a Bem manutenção, fácil. não preocupa com isso não. Aí eu não falei nada, na hora eu já falei assim, puta que pariu, a água tá toda fodida, né? Aí passou mais um pouco e tal, eu virei pra ele e falei assim, como é que é a questão da água aqui? Não, aqui é o poço artesiano daqui de baixo mesmo, a água da pia aqui você pode beber à vontade. Olha a doideira, velho. O cara bota o Roundup em cima, coleta a água embaixo e depois bebe ela na pia. Esse é o ser humano moderno. Desconectado, Muito né? louco, né? Muito louco, cara. E aí, quando eu atendo as pessoas em propriedades rurais, e tenho, de novo, né, o negócio da escala de permanência, o clima, a geografia, a água. Por exemplo, no meu caso, eu procuro propriedades que eu não tenha vizinho de cima. E aí, por exemplo, a minha escolha, né, de ir para Santa Catarina, ali perto do Parque da Serra do Tabuleiro. Lá chove todo mês. Não tem histórico de estiagem, por exemplo, de 3 meses. No máximo você tem 45 dias, 2 meses de estiagem. É muito raro. Então, se eu pego um sítio que eu não tenho vizinho de cima, eu não vou ter uma água contaminada. Se eu não consigo ter um poço artesiano, ou se eu não tenho uma nascente, eu tenho a constância climática para captar minha água da chuva. Agora, se eu compro um sítio que tem nascente, a pessoa fala, eu não compro um sítio sem nascente, mas o seu vizinho de cima usa glifosato, a sua nascente pode estar contaminada. O que adianta você ter nascente? Você não tem controle do que contamina ela. É um negócio que a gente conversou no outro episódio, né? Não adianta nada você ter uma listinha aparentemente perfeita. Eu só compro um sítio se tiver nascente. Aí em cima da nascente tem 3 proprietários que usam glifosato. O que adiantou? Não adianta nada. Então, por exemplo, no meu caso, o estudo da geografia, com esse lance da água primeiro. Lugares onde eu posso captar a água, fazer barragem de água de chuva, captar a água dos telhados, ter cisterna. Nos lugares que você não consegue fazer barragem, ou que você talvez não tenha nascente também, no pior caso, né? Por exemplo, não tem, você consegue fazer cisternas que captam a água da chuva em vários lugares do terreno e ligá-las em rede. A pessoa fala assim, é caro. Ah, cara, é caro, mas você tem que desenhar o seu negócio para conseguir pagar aquilo, para você poder ter autonomia e permanência no seu projeto de vida. Então, por exemplo, de novo, o negócio da água. Você está perguntando, por que começar pela água? A gente está com metade do Brasil pegando fogo. Pô, um monte de gente que eu conheço que não tem um desenho que considera o orçamento hídrico, por exemplo, para combate de fogo. Fundamental, tem que ter. Isso vem na camada Quantos um, né? Esse litros? estudo de maior estiagem, maior tempo sem coisa, você insere nesse cálculo aí que você vai ter de produção, de uso da água, levando em conta os piores momentos, né? Para se preparar para Isso, isso. isso. No desenho ecológico, a gente sempre lida com os extremos. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul agora, teve eventos aqui de, sei lá, 200 milímetros em 24 horas, 36 horas. Se eu for calcular um ladrão, um vertedouro para uma barragem, eu tenho que levar em conta esse dado de agora. O dimensionamento do vertedouro da minha barragem tem que considerar que pode ser que eu tenha 200 milímetros de chuva em 36, 48 horas, que é muito, né? É muita, muita água. Aí o contrário disso que é o que você comentou. Se eu vivo no Cerrado
eu não preciso ter uma captação de água para o meu consumo anual de água do sítio, mas eu preciso de ter um cálculo para o meu consumo durante o maior período de estiagem. Então, o Cerrado é muito desafiador nesse sentido, né? Você tem que captar água o suficiente para conseguir passar 6 meses vivendo da água que você captou nos meses que choveu. E, em alguns casos, não só captar para ter essa água durante os 6 meses que não chove, mas para ter ela em excedente para talvez ter que apagar a queimada. Então, de novo, o trabalho do Yomas é muito bom nisso. Tem o trabalho do Derry, né, do Regrarian's Handbook, que ele trabalha um pouco disso. Então, assim, você tem um cálculo de quantos litros, por exemplo, para ajudar a apagar um fogo numa casa, quantos litros para apagar o fogo ao redor de uma casa e quantos litros de acordo com o tamanho da propriedade. Então, tem escalas de captação. O Derry, por exemplo, ele recomenda que as nossas cisternas. Aí, olha que doideira. Ah, eu vou comprar a cisterna mais barata. Ela é de plástico. Quando tem queimado, você perdeu a cisterna. Entendeu? Ah, eu vou comprar a torneira, eu vou botar vários pontos de água no sítio. A torneira mais barata é de plástico. Assim que a queimada vem, você fica sem a torneira. E aí, voltando nessa questão da água, né? Torneiras de metal, a cisterna ou de metal ou de ferro-cimento, com um engate para a bombeira para mangueira do bombeiro. Pequenos detalhes que fazem muita diferença. Faz uma cisterna e compra aquele encaixe rápido na bitola da mangueira do bombeiro. Porque se tiver alguma coisa, você tem como resolver aquilo ali, né? Você vê, tudo isso que a gente está falando aqui, queimada, enxurrada, autonomia até energética, né? Vem pelo pensamento da água primeiro. A água é isso, cara. Ela tem que vir mesmo. É uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar. Até para a autonomia do negócio, por exemplo. Ah, eu vou ter uma planta de beneficiamento, seja de verduras, de frutas ou de produto animal. Quantos litros de água para lavar um laticínio todo dia? Você vai ficar pegando essa água do poço artesiano? Sacanagem, pô. O agro faz isso, né? O agro usa 80% da água do Brasil, Vitor. Se todo aquele papo de vou tomar banho de 4 minutos para salvar a água do Brasil, se todo mundo parar de tomar banho, só resolve 20% do problema. Ou seja, não adianta. O agro, ele usa 80% da água, velho. É muito doido. E desse jeito que você falou, né? Contaminando a água. Não é nem usando, poderia até usar, né? Mas se fosse com um pouco de ética ecológica, a água ela meio que reabasteceria, né, os lençóis freáticos. Você consegue fazer o ciclo, né? Pelo que eu entendi Isso. da sua abordagem, a água só sai por algumas formas, né? Não lembro agora direito, mas você pode explicar melhor. Sai por algumas formas, você tem que fazer essa água ficar em ciclo, não é? Ou eu tô enganado? É, Não, perfeito. Então, o agro pega a água, usa em sistemas de irrigação que são ineficientes, a maior parte dessa água evapora. A água que cai num solo exposto que não tem capacidade de absorver ela toda, então lava, causa erosão. E o que é usado de agrotóxico e adubo químico vai nessa água. Então essa água carrega uma quantidade de nitrogênio muito alta e ela passa por um processo de eutrofização, né? Enfim, é muito nitrogênio nos corpos hídricos. Então, essa maluquice do nosso tempo, né? Usa uma água que é um recurso não renovável, está num lençol freático ali em água subterrânea, traz para a superfície e usa isso de uma forma que o ciclo não vai repor aquela água usada. É uma violência, né? A gente rouba das gerações futuras o direito de acesso à água, supostamente um direito humano inalienável. Supostamente, porque as corporações claramente conseguem roubar isso aí, né? E ninguém faz nada contra elas. Então, quando a gente traz para a gente a responsabilidade de mudar esse quadro, aí a gente chega nisso daí que você falou. É uma abordagem do Alan Savory, inclusive, que chegou nessa abordagem trabalhando no semiárido, que é genial. Fala o seguinte: a água só pode deixar a nossa propriedade percolando pelo solo, ou seja, recarregando os corpos hídricos subterrâneos, ou evapotranspirando pelas plantas. E aí ele fala assim: as pessoas discutem muito o índice pluviométrico. Ah, quanto chove na sua região? Em Brasília, por exemplo, 1.500 milímetros por ano. Só que aí ele fala assim: tá, mas quanto disso você consegue usar? É outra pergunta completamente diferente. Porque a chuva cai, mas e aí, você consegue usar? Você consegue infiltrar ela? Então ele traz duas coisas, né? A chuva que cai só pode deixar a propriedade recarregando os corpos hídricos ou evapotranspirando pelas plantas. Isso exige
um manejo ecológico do solo e da camada vegetal. Então, a ciclagem de solo, que é um processo ecossistêmico, a tridimensionalização das plantas, que é o fluxo solar energético, precisam funcionar junto para conseguir infiltrar a água e não ter água correndo pela superfície, né? Aí, quando ele fala isso, ele fala assim, isso é um microciclo hidrológico, esse a gente tem função sobre ele. Então, a gente não consegue mudar o clima da Terra, mas talvez se todo mundo que tem propriedade rural fizesse o manejo da água desse jeito, a gente conseguiria impactar o clima de novo, de um jeito positivo, ao invés do jeito negativo que vem acontecendo. Aí ele traz um outro lance interessante, que é o seguinte, uma maneira muito simples de você ver se você está encaminhando nessa direção. Quando chove, você vai na parte mais alta da sua propriedade e você pega ali uma jarra de água, bota no chão e coleta aquela água. Aí na parte mais baixa da propriedade, no mesmo dia, na mesma chuva, com outra jarra de água, de vidro, você vai coletar a água de baixo. Se a água de baixo estiver mais clara do que a água de cima, você está construindo um manejo que vai tá te encaminhando para essa situação de infiltrar cada vez mais água e purificar ela. Se a água de baixo estiver mais suja do que a água de cima, o seu manejo está errado ou tá ineficiente. Você precisa rever isso. Bacana esse lance dele com a água, né? Sim. E você consegue ver bem os pontos altos e baixos a partir do mapa, né, da geografia. Você sabe qual ponto coletar e reforçar essa métrica, né, anualmente. Interessante. Ou mais frequência, não sei. Aí depende do manejo, né? Quanto tempo mais ou Aí as menos coisas, dá para fazer esse tipo de observação, de coleta? cara, é um processo de alguns anos, né? Mas assim, de novo, quantas pessoas que a gente conhece e quando você visita o sítio delas, você pergunta para elas quais são os objetivos do sítio, ela fala que ela tem, por exemplo, o objetivo de ter o sítio 100% coberto com cobertura vegetal saudável. Ninguém nem entende isso, entende? Então, assim, é relativamente rápido se você pensar num tempo de sucessão ecológica geológica, né? Então, por exemplo, você pega um manejo de uma área que está muito detonada, poxa, de 2 a 5 anos você tem impactos positivos muito visíveis. Que para algumas pessoas do tempo urbano pode parecer demorado, mas para o tempo natural de sucessão ecológica e geológica é nada. Então, assim, mas você, de novo, mas você tem que, aí volta lá na camada um do clima da mente, né, do negócio do contexto holístico. Você tem que ter isso declarado na sua gestão como objetivo de gestão. Porque, de novo, as pessoas falam, porque o sistema florestal planta árvore. Tá, me mostra então que você está plantando árvore. Água. Ou plantando água, me mostra então que você está plantando água. Como você está plantando água? Porque falar é fácil. Aí pega uma propriedade do sul da Bahia que chove todo mês e fala isso, eu quero ver no Cerrado, eu quero ver no semiárido, né, na Caatinga. Eu preciso conseguir medir, eu preciso ter ferramentas como gestor da minha propriedade, como guardião do meu território, para mostrar que eu estou conseguindo cuidar da água. Essa pergunta que você fez, né, que tem esse comentário do Alan Savory, né, de como é que a gente cuida do ciclo hidrológico da propriedade e como é que a gente avalia se a gente está indo bem com essas duas jarras d'água, bem simples, né? A maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas não entende isso. E é o básico, cara. Eu vejo também que muita gente E fa- confia. Ah, o córrego ali, fulano diz que não usa nada, fulano também diz que não usa, mas tá, beleza. São pessoas que eu tenho um carinho, respeito, admiração, mas eu preciso ter a minha métrica indicador. Eu preciso submeter aquela água ali, aquele córrego, o que quer que seja, aquela nascente, a uma análise, a uma leitura feita por um especialista que não é um amigo meu, que não está compartilhando ali nada comigo, é só um dado realmente, que eu consigo validar essa afirmação, se tem ou não veneno, se é propício ou não para beber água, né? Então, essa questão é interessante que você traz, porque quando a gente pede uma análise de potabilidade da água no Brasil, a grande maioria dos laboratórios não olha se tem agrotóxico ali ou não. E eu não acho que isso seja por engano, eu não acho que isso seja uma inocência. E também não acho que isso seja só uma questão de não estar atualizando os parâmetros de análise da água. Isso é feito dessa maneira porque as corporações mandam mais no país do que os constituintes, né, do que as pessoas que votam. Então, quando a gente está num lugar, e às vezes eu faço essa recomendação, por exemplo, quando eu vejo que as pessoas compraram uma propriedade e tem risco, tem alguém do agro por perto, ou até mesmo a agricultura familiar, mas que funciona no pacote químico, e tem essa questão do relevo, né, algumas pessoas estão acima, eu peço que as pessoas façam essa análise. No Brasil tem pouquíssimos laboratórios que fazem isso, ela custa mais caro, é, 2.500, R$ 3.000 uma análise.
e você tem que pedir especificamente por uma análise de contaminação por agrotóxico. Olha que interessante. Mais de 90% das análises nem procuram por isso. E é uma análise de potabilidade. Como é que você está dando como é que você dá um parecer de potabilidade sem procurar por todos os possíveis venenos que tem ali? Que é isso que você está falando. O agro usa a água de um jeito que contamina ela toda, né? Então, o Repórter Brasil fez um tempo atrás, acho que 2013, um, um trabalho em cima disso. E aí tem o mapa da água. Tem um site, né? Mapa da água. Aí você entra ali. Centenas de municípios brasileiros já confirmadamente com a água da concessionária contaminada por agrotóxico. Olha que loucura. Alguns desses municípios, mais de 100, se eu não me engano, com água contaminada por elementos radioativos, ou seja, uma água cancerígena. Então, essa é a situação que a gente está no Brasil hoje. Enfim, a gente está aqui dentro da Jornada do Jardineiro, falando de outras coisas, mas vamos trazer para a análise da Jornada do Jardineiro. Como é que eu atuo aonde eu consigo melhorar minha vida, criar autonomia, né, onde eu tenho o maior retorno de investimento na minha atenção, na, enfim, na minha ação, né? Você precisa morar em lugares que você consegue cuidar do ciclo hidrológico, porque em vários lugares do Brasil você abre a torneira e a água já está contaminada e você não vai conseguir corrigir aquilo. E os processos de feedback para você corrigir aquilo via legal, petições, processos, movimentos, assinaturas, prefeitura, município, de passar para o estadual, para o federal, para alguém fazer uma lei, multar quem está contaminando, descobrir quem está contaminando. Pô, anos para você chegar nessa via. Enquanto isso, você está bebendo água contaminada. Aí, uma contraposição, no Jornada do Jardineiro. Poxa, quero ser uma pessoa autônoma, quero protagonizar uma vida o mais saudável possível, o mais coerente possível com a minha ética ecológica. Primeira coisa, eu começo a mudar de lugar, vou para um lugar onde eu tenho domínio sobre a minha água, eu tenho domínio sobre um pedaço de chão, produzo um pouco de alimento, né? Muito mais rápido. Ah, mas não tenho dinheiro, talvez eu demorar 5 anos para fazer uma mudança dessa. É mais rápido que você resolver a água do município. Enfim, né? Acabei de sair um pouco do nosso assunto aqui, mas esse assunto da água ele é grave. De novo, né? Se vocês pesquisarem na internet, o Repórter Brasil, água dos municípios contaminada por agrotóxicos, vocês vão ver umas reportagens de um jornalismo investigativo que denunciou. E dentro disso vocês vão encontrar o mapa da água. Vocês podem digitar ali o município de vocês, colocar o CEP e tal, e já ver como é que está a água. Mas isso são dos lugares que foram feitos. A gente não fez todos os municípios do Brasil. Então, se você mora numa área rural e você divide alguma água de riacho, ou você capta uma água de poço artesiano, e tem gente que mora acima de você e você não sabe como é que é feito o manejo da propriedade acima, faça uma análise dessa água, porque você corre o risco de estar bebendo uma água contaminada por coisas pesadas e que não saem numa análise convencional de potabilidade. Eu tenho uma dúvida aqui de uma propriedade que não tem nenhuma dessas fontes e só consigo captar água da chuva. Essa propriedade eu posso defini-la como não compre ou não fique? Ou eu ainda consigo trabalhar dentro desse cenário? Que eu só tenho captação de água da chuva. Não tenho poço artesiano, não tenho nascente, não tenho córrego. Tá. Quando a gente trabalha com desenho ecológico, tem um princípio do desenho que foi mais difundido pela permacultura, né? A engenharia usa isso em alguns lugares, né, que a gente chama de criar redundância, né? Então, dentro da ideia ecológica, né, do princípio ecológico da coisa, fica assim, para cada função importante, você tem que cobrir aquilo com três elementos. Vou dar um exemplo fora da água e vou chegar na água. Cozinhar é importante. Então, três é uma função importante. Fogão a lenha, fogão a gás, fogão solar. Água é muito importante. Nascente, poço artesiano, riacho, captação de água da chuva. Aí você me tirou essa possibilidade de desenhar dessa maneira. Se eu estou num lugar que o regime de chuva é bem distribuído durante o ano, é mais fácil, porque a captação de água de chuva, ela é relativamente fácil e ela é muito abundante. Então, um exemplo aqui, para cada metro quadrado de telhado, quando cai 1 milímetro de chuva, você tem 1 litro cúbico de água. Então, uma casa de 100 metros quadrados, né, a cada vez que chove, você enche uma cisterna com facilidade. Eu fui dar uma aula sobre isso em Pernambuco, que lá já é uma região semiárida, né?
Aí tinha um grupo de senhores, assim, tinha duas ou três mulheres só, não tinha um pessoal mais velho. E aí um cara falou um negócio interessante para mim, que tem muito a ver com a jornada do jardineiro e com a água. Ele falou, senhorico, eu nem passo raiva com o governo e nem dou raiva a ele, ele falou. Aí eu falei, como assim? Falei, rapaz, uns anos atrás eu fui lá naquele programa de captação de água de chuva, programa de cisterna para todo mundo. Não vou lembrar o nome do programa, né? Um programa lá do semiárido, que o pessoal aprendia a fazer cisterna de ferro-cimento. Aí ele falou para mim assim, rapaz, eu aprendi a fazer isso aí. No meu sítio eu tenho mais de 150 mil litros de água guardada. Eu não passo aperreio sem água no período de estiagem. Você vê, olha o cara como é que protagonizou a vida dele. Ele passava aperto, descobriu como é que faz uma cisterna, descobriu como é que faz a captação. Ele faz do telhado e faz aquela que chama calçadão. Calçadão é quando você não tem telhado, você faz uma área de cimento numa área do sítio assim que tem uma inclinação. E aí abaixo dessa área de cimento você faz uma sarjeta e colhe da sarjeta para dentro da cisterna, né? Chama cisterna calçadão. E a cisterna, claro, do telhado, né? Capta do telhado, bota uma canaleta ali, né? No telhado e joga para dentro da cisterna. Enfim, ele já tinha mais de 150 mil litros guardados. Ele não, nem passa raiva com o governo, nem dá raiva a ele. Engraçado, cara. E aí, olha que interessante. Esse cara consegue ser autossuficiente em água no semiárido. Então, assim, é possível. Essa pergunta que você me faz, ela é possível. E ela é mais fácil na medida em que você vai para lugares que as chuvas são mais bem distribuídas. Por exemplo, em Brasília, tem o sítio Nós na Teia, que é do Sérgio Pamplona, que é um educador da permacultura, um cara antigo na permacultura do Brasil, muito competente. O Sérgio tem um sítio ali do lado lá do Paranoá, naquela ponte nova ali de Brasília. Esqueci o nome daquela região, bem perto da Altiplano ponte lá. Leste? Mas vai pelo lado do Lago Sul, né? Não é pelo lado do Paranoá, não. Enfim, ele tem um sítio ali numa área e o sítio dele, ele comprou e não estava ligado na concessionária, a água. Então foi naquela área dos condomínios ali e tal, né? E aí ele foi fazendo cisternas de ferro-cimento e adotando a captação de água de chuva. Brasília tem 6 meses de estiagem. Então, durante alguns anos, ele tinha que comprar um caminhão-pipa, né? Pagar água, o caminhão-pipa vinha e entregava água nas cisternas dele. E alguns anos atrás, não sei quantos, 3, 4 anos atrás, não sei, ele atingiu a autonomia hídrica do sítio. Ele consegue captar água suficiente durante as chuvas, que ele não precisa de trazer mais água de fora durante a estiagem. 6 meses de estiagem, velho. Então, assim, é possível. É desafiador e tem que mudar o padrão de vida. Você não vai ficar lavando louça com a torneira aberta. Você vai ter banheiro seco, você não vai ter um banheiro que usa 10 litros de água para dar descarga em cocô. Tem que mudar um monte de coisa. Mas é possível. E historicamente, muita gente vive assim. Tem só uma ressalva aqui. Quem vive de água de chuva precisa fazer uma remineralização na alimentação. Inclusive, quando eu estava dando essa aula lá para os senhores lá, né? Todo mundo falou que captou água de chuva e tal. Eu falei, vou fazer uma pegadinha para essa galera aqui. Aí o cara falou, não, porque eu tenho água de chuva, o outro tá, eu também tenho, eu também tenho. Aí eu virei e falei assim, agora levanta a mão quem tem cãibra. Os caras levantaram a mão assim, todo mundo. Como é que você sabe? É porque a água de chuva ela é desmineralizada, né? Ela é uma água, como é que fala? Destilada? Destilada. É. Então, quem vive de água de chuva precisa tomar muito cuidado com potássio, magnésio, e precisa de fazer uma mineralização da dieta, né, e da água muito bem feita. Inclusive, de novo, quem faz também a água da chuva para os animais precisa conseguir disponibilizar sais minerais bons para os animais, porque essa água vem desmineralizada. Só um detalhe aí, né, para a galera aí. Importante, Quem tiver, importante. quem tiver câimbra, levanta a mão. Eu tenho um amigo que foi trabalhar num sítio que também tinha água da chuva, só era água da chuva, lá no sertão da Bahia. Ele foi trabalhar no chão, aí tomou um dia, 2 dias, no terceiro dia começou a cair de cãibra, velho. Por que tá... Aí a dona do sítio falou, não, tem que tomar uns tabletinhos aqui de magnésio, não sei o quê, porque a água aqui não tem. É comum lá na Austrália usa muito cisterna de ferro-cimento. É comum lá na Austrália o pessoal pegar a concha, por causa do cálcio e tal, e bota um saquinho, às vezes aquele saquinho de verdura e tal, alguma coisa assim, que é poroso, né? E amarra dentro da cisterna para equilibrar o pH da água, e aí já tem um pouquinho de cálcio na água, já começa a dar uma melhorada. Legal. É uma estratégia também de melhorar um pouquinho essa água aí. Enfim, eu, por exemplo, Vitor, eu confio nisso daí. Eu comprei um sítio num lugar que chove todo mês.
Porque é isso. Cara, se precisar, tem água da chuva. Faz sistema de captação, armazena em cisterna e está resolvido. O ideal é você ter a água da chuva e ter um backup, ou de nascente ou de poço artesiano para água de beber. Mas se não for possível, beleza, toca com o orçamento da chuva. Eu tenho uma última pergunta que eu aprendi vendo você planejar essa propriedade no passado, se eu não me engano, quando você estava fazendo as estradas, né? Que seria o tema do próximo episódio, acessos. E aí Uhum. era um esquema do cano que tinha uma inclinação um pouquinho mais elevada do que era preciso, era preciso não, era uma inclinação mais acentuada e a saída desse cano O, gerava ca- uma erosão, né? o, ca- o ca- o cara cagou minha estrada lá. Eu falo assim, ó, as estradas, quer queiramos ou não, são telhados. As estradas rurais, a não ser em lugares muito arenosos, elas têm praticamente 100% de, de impermeabilidade. Então, a estrada ela vai pegar água de algum lugar e vai levar a água para algum lugar. E a nossa, o nosso, enfim, a nossa dor de cabeça, o que perturba a gente com as estradas é que elas não são planejadas desse jeito. Olha de novo a escala de permanência, como é que é interessante. Você vê aonde você pode captar a água, aonde você quer armazenar a água, e você planeja as estradas para otimizar essas funções. Então, por exemplo, eu tenho uma área do relevo que tem uma inclinação. Eu faço uma estrada abaixo dela, toda a água que cai nesse relevo vai cair na sarjeta daquela estrada, e eu consigo levar aquela água daquela estrada para outro lugar. Então, em alguns lugares, as pessoas fizeram planejamento rural, isso é muito comum na Austrália por causa das barragens de terra, né? O pessoal faz muita barragem, só barragem de terra. Aí você pega uma estrada, por exemplo, que está em uma microbacia, que talvez seja mais desafiadora ou mais inclinada, e você não consegue ocupar muito aquela região do sítio, e com uma estrada, normalmente ela é alinhada com curva de nível, tem um gradiente alinhado, não é em curva de nível, ela tem um gradiente bem leve, né? Que é para chegar nessa sua pergunta aí. Aí você consegue pegar aquela água que cai numa microbacia, fazer ela cair na sarjeta da estrada e levar ela para outro lugar do sítio. E aí você consegue ter água por gravidade em outro lugar. O que o cara fez foi, eu calculei lá uns drenos nas estradas, né? A cada tantos metros, de acordo com a inclinação e tal. E aí tinha que fazer uma manilha por debaixo da estrada e entregar essa água daqui do outro lado da estrada, botar umas pedras ali, fazer uma curva de nível ali, uma vala em curva de nível, para essa água transbordar macia. E aí eu tava dando as orientações pro cara e saí do sítio. E quando eu voltei, o cara tinha feito o cano por debaixo da estrada super inclinado. Só que aquele cano pegava vários mil metros de captação de água de chuva no relevo. E aí, cara, quando choveu, a água vinha naquele cano ali, era um jato d'água que batia para baixo da estrada, assim, ó. Tipo, na primeira chuva já causou um buraco embaixo da estrada. Aí, enfim, me desentendi com o cara lá, achei ruim e tal, o cara não gostou que eu falei com ele. Falei, cara, instruções, eu falei para você, esse cano ele tem que ficar praticamente curva de nível, assim, caidinha assim, 1%, 2%. O cara pegou e fez um cano debaixo da estrada assim, ó. A água vinha, entrava nesse cano aqui assim, saía igual um jato pra cá, assim. Ó. Tá lá o rombo lá. Não tá resolvido ainda não. Não tô lá. Quando eu voltar pra lá, eu vejo como fazer isso. É isso. E liga bem nessa pergunta sua. A estrada, ela vai carregar a água. Então tem que fazer a estrada pensando na água. Cara, a escala de permanência é um negócio muito bacana. É um jeito de pensar o planejamento rural muito legal. E combina muito com o nosso papo aqui, que é a Jornada do Jardineiro. Que é tipo assim, eu me capacitar, me habilitar para protagonizar a minha vida com as melhores informações que eu posso para o meu terreno. Então, cada terreno é diferente, cada família é diferente. Dentro de cada escala, de cada camada da escala, a pessoa vai abrir uma janela para um universo diferente para a complexidade dela. Você me fez uma pergunta, por exemplo, de repente o cara tem um sítio num lugar que não tem poço artesiano, não tem jeito. Então tá, todo o seu planejamento tem que ser com orçamento hídrico da chuva. Já parte do começo, desde a camada um já sabe que a situação é essa. O pessoal que está agora no Cerrado pegando fogo e reclamando, né, meus sentimentos aqui, não tô, mas é isso. Você está no Cerrado, você tem uma propriedade rural, pega fogo todo ano. Já é muito tempo que é assim, não é esse ano que tem novidade, todo ano tem isso. E você vai continuar morando lá sem estratégias de combate ao fogo? Você não está protagonizando sua vida. Você está esperando que o governo Lula resolva para você? Não vai resolver. Não vai, nem o governo Lula, nem o governo Bolsonaro, nem o governo Fernando. Ninguém vai resolver isso. Vai continuar acontecendo.
Então, assim, a velocidade que a gente consegue resolver, se a gente. Aí, uma outra questão, Vitor, você me perdoa aqui ó, o desvio, né, da pergunta. Mas é porque o pessoal está muito chateado com essa situação das queimadas e muita gente está mandando pergunta para mim, pô, mas o que que eu faço? Eu tô com agro aqui na minha porta, todo ano é isso e tal. De novo, né, eu tenho umas respostas que às vezes as pessoas não gostam muito. Mas se você está sozinho numa comunidade, se você não tem uma associação de moradores, se você não vive num lugar com pessoas muito engajadas na micropolítica local e o seu relevo é muito macio, muito fácil de fazer grandes lavouras mecanizadas, sai daí, cara. Vai para outro lugar. Pega um lugar que tem um pouquinho mais de inclinação, um relevo um pouco mais difícil, que o agro não usa máquina com tanta facilidade. Eu sei que não são os lugares muito ideais para a gente morar, mas você vai ter água você vai ter uma probabilidade de ter uma água melhor, você vai ter uma probabilidade muito maior de não ter o agro te incomodando, né? E não ter que ficar lidando com isso. Agora, se você vive num lugar, não quer sair dali, está enfrentando fogo, está enfrentando, né, o agro, cara, acha outros proprietários, acha outras pessoas, faz uma associação, pelo menos faz um planejamento de área, com base nisso que a gente falou hoje da água, né? Um planejamento que leve em consideração o orçamento hídrico para combate ao fogo, e tem estratégias muito boas para isso, muito eficientes. Uma das coisas que o IOMAS fez na escala de permanência foi blindar propriedades rurais contra queimadas. As queimadas da Austrália são piores do que as daqui. E ele fez isso. E aí, no histórico do desenho ecológico, veio o Bill Mollison e o David, né? O Bill Mollison passou por uma queimada na Tasmânia, que foi. Cara, você lê a biografia do cara, o que ele passou para enfrentar a queimada, morreu um monte de gente, passarinho queimando, passarinho caindo queimado do céu. Tipo, a irradiação do calor, a onda de irradiação do calor veio muitos metros na frente da queimada, de tão forte que era a queimada. Então as coisas iam caindo mortas, só do calor, sem fogo. Ele se salvou com a onda de calor que passou, fugindo, ele preparou a casa, soltou os animais, fez o que ele pôde, salvou a casa dele, muitas casas do lado da casa dele queimaram, a dele não queimou, e ele se salvou com a mulher e os filhos entrando debaixo de uma manilha da estrada, velho. E Caramba. aí, consequentemente, né, a permacultura, que também deve à escala de permanência, deve ao IOMAS, tem um braço de desenho ecológico contra a catástrofe. E o David mora num lugar, no sul da Austrália, tem muitas queimadas também, porque lá é clima mediterrâneo. Então é um verão quente e seco, com uma vegetação altamente inflamável, né, que são mais de 800 tipos de eucalipto. O eucalipto é uma árvore originária da Austrália. E aí o fogo na Austrália, ele viaja pelas copas das árvores. Ele não viaja pelo Caramba. chão. Ele viaja muito rápido, velho. Então o David tem isso também, fez tava até aqui esse livro outro dia, que é o Flywire, né? Ele fez um estudo de caso de desenho de propriedades rurais com essa função de combate contra o fogo. Então a gente tem uma genealogia, né, do combate ao fogo no desenho ecológico, e essas pessoas que escolhem ficar, elas têm que começar a captar água de chuva o suficiente para isso. Torneira de metal, cisterna de ferro-cimento, materiais não inflamáveis nas casas. Tem que ter uma simulação todo ano. Você precisa ter um plano. Não, o fogo chegou, vou ver como é que eu faço. Não, você tem que participar da brigada. Se não tem brigada, você tem que começar uma brigada. Aí você tem que fazer a simulação todo ano. Tem que fazer o manejo das áreas em volta do sítio para não ter matéria orgânica que fica ali seca, aumentando o risco de queimada. E aí tem várias questões, né? No cerrado e no semiárido, você não pode ter palhada cobrindo tudo, porque a palhada vira um combustível. Então, o tipo de plantio, o tipo de espécies, o tipo de manejo do solo tem que ser completamente diferente nessas áreas que tem muito risco de fogo. E eu vejo as pessoas reclamando muito das mudanças climáticas, reclamando muito do agro, das corporações que botaram fogo, os canaviais, né? O fogo criminoso que em vários lugares foram queimados criminosos. E tudo bem, tudo isso é válido. Mas qual a velocidade de apurar uma denúncia? Qual a velocidade de mudar uma política pública? E qual a velocidade de você se juntar com pessoas que estão na mesma fragilidade e começar a protagonizar mudanças? Ter cisterna, ter barragem, ter vala de infiltração, ter um manejo diferente dos sistemas de produção na época da seca. Você consegue fazer de um ano para o outro. É muito mais rápido. É a jornada do jardineiro. A água, ela é muito importante para a gente conseguir viver isso. Se você não consegue se relocalizar, sair da sua propriedade e ir para outra, começa
a fazer uma análise mais profunda da água. A água é um carreador de adubo químico, é um carreador de agrotóxico. O agro está fazendo pulverização aérea, tem lugar que você não vai conseguir controlar nem pelo riacho, nem pela nascente, ela está vindo por cima. Então, além de fazer essa análise da água como carreador, você precisa fazer essa análise da água como possível elemento, não é possível não, é o elemento que te ajuda a combater fogo, mas você precisa desenhar isso para ter ela disponível. Em vários lugares que pegaram fogo, as pessoas não têm. Não tem estratégia, não tem mangueira, não tem vala, não tem cisterna na dimensão para isso, né? Então, sinto muito por tudo que as pessoas estão passando durante as queimadas, mas fica aqui a sugestão de que a gente se planeje para protagonizar isso na micropolítica, na gestão da propriedade, né? É o que a gente consegue resolver mais rápido. Quando um número muito grande de pessoas tiver um manejo ecológico de suas áreas contra a queimada, a gente tem uma massa crítica e a política pública vem validando isso. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? Deu uma volta muito longa, Vitor, desculpa, mas um momento importante aí que as pessoas estão da queimada, acho que vale a pena refletir sobre isso. Eurico, obrigado mais uma vez. Eu acho que eu esgotei as minhas perguntas aqui nessa camada e a gente segue para a próxima de acessos no próximo episódio. Então, eu que agradeço, maravilha. De novo, gente, deixe os comentários, deixe as perguntas, o Vitor faz essa ponte, a gente incorpora o máximo possível aqui de perguntas que vocês mandam por e-mail pelos comentários, para a gente atender vocês da melhor maneira possível enfim, nessa segunda temporada aqui, né? Falando mais especificamente de como a gente pode atuar diretamente no terreno, né? Como jardineiro, cuidando do lugar, melhorando o lugar, embelezando o lugar, aumentando a eficiência ecológica e energética do lugar. E estou numa missão, quero chegar a 10 mil seguidores no YouTube. Você pode me ajudar. Você assiste meu conteúdo e a maioria de vocês não clicou no sininho. Quando você clica no sininho, você diz para o YouTube que o meu conteúdo é importante e ele manda o meu conteúdo para outras pessoas. Então, clica no sininho, comenta, compartilha fazendo uma curadoria, que vocês vão me ajudar a chegar na minha meta aí de 10 mil no YouTube. Obrigado, gente. Valeu.